E aí, galera? Estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e o pessoal tava com saudades, fazia tempo que a gente não tinha vídeo no canal. Bom, o que aconteceu foi que um monte de coisa mudou, meses aí sem gravar, mas com os encontros sempre acontecendo, a gente sempre batendo papo, a gente sempre desenvolvendo código, mostrando exemplos, mas aconteceram várias coisas que impediram a gravação. Mixer quebrou, mixer de áudio, né? Quebrou, enfim, e aí ficava aquele papo de maluco. Eu falava, as pessoas respondiam, mas na gravação só saía a minha voz. Enfim, uh, inclusive nós ainda estamos resolvendo o problema do mixer, mas não dá para deixar o canal parado porque tem muita gente que não consegue participar dos nossos encontros e querem ver as coisas acontecendo e querem ver os exemplos e tudo mais. Então, eu estou gravando por conta, separado, até a gente acertar o problema do mixer. Provavelmente a gente vai acertar o problema do mixer amanhã. Vamos se juntar aí e fazer um mutirão para resolver esse problema, porque é um problema de configuração, mas é relativamente complexo e a gente vai ter que fazer alguns experimentos aí até ficar bom. Bom, e outra coisa que está mudando também é o nosso site. A gente está reformulando as coisas, deixando mais bonitinho, deixando organizado e reescrevendo os exemplos, porque tinha bastante coisa antiga que estava datada ali ou que estava precisando de uma refatoração. E aí nós estamos fazendo isso. E para isso nós estamos movendo os exemplos que estão na raiz do nosso repositório lá no GitHub para dentro do diretório exemplos dentro do mesmo repositório. Só que bonitinho e tentando fazer aos poucos, deixando bem formatado. Para isso a gente precisa da ajuda de todo mundo, né? Que são muitos exemplos, ainda bem, a gente tem muitos exemplos no nosso repositório, mas nós vamos precisar aí da ajuda do pessoal. E para gerar as matérias no site, né, para gerar os posts no site, a gente cria uma forma automática que lesse o que a gente escreveu no repositório, o readme, né, do repositório, e gerasse o post já no nosso site. E para isso foi escrito esse programa aqui, que na verdade eu tinha escrito há uns 3 anos atrás e esquecido completamente que ele existia. A gente estava pensando em maneiras de solucionar e acidentalmente eu fui olhar o nosso repositório e estava lá o programa, precisa de pouquíssima alteração e serve exatamente para o que a gente quer. E como a gente sempre mostra código, hoje eu vou mostrar exatamente ele. Vamos dar uma olhadinha aqui. Main, pá, pá, pá. A função main está aqui no final do código. Eu sempre coloco o main na parte de baixo do código, é um costume do tempo do C. A primeira coisa que nós estamos fazendo é coletando os parâmetros. A gente precisa de alguns parâmetros aí para saber o diretório onde a gente vai pegar a informação e onde a gente vai salvar, né, fazer o output da informação. E aí, no caso aqui, a gente está validando se o output está em branco, porque é obrigatório, não pode estar. Se tiver em branco, a gente dá uma mensagem de erro e cai fora. Em seguida, a gente está usando o filewalk, né, filepath.walk, que é uma função do pacote filepath que vai percorrer todos os diretórios e subdiretórios e todos os arquivos que a gente passar aqui no input folder, né, no diretório de origem que a gente pediu para ele passar, e vai rodar para cada um dos elementos que ele achar, ele vai rodar essa função que a gente passa aqui. No caso, a gente está passando a função visit e depois a gente está tratando o erro, né? Então a mágica acontece dentro da função visit. Vamos dar uma olhadinha nela. Bom, aqui estamos na função visit e o que ela faz é o seguinte: primeiro ela vê se tem algum erro que veio do próprio filepath. Se veio algum erro, ela só ecoa esse erro de volta e cai fora. Aí nós queremos trabalhar só nos diretórios, né? Então a gente verifica se não for um diretório, cai fora, não quero saber de
coisas que não são diretórios. Em seguida, bom, já sei que eu estou num diretório, então eu vejo se nesse diretório existe um arquivo chamado readme. Se existir um arquivo chamado readme, é ótimo, então eu sei que é um diretório que tem eu sei que eu estou passando no diretório de exemplos, e eu sei que esse exemplo tem um readme, e eu vou usar esse readme como um post para o nosso site. Mas antes eu tenho que fazer algumas tarefas, né? Aí aqui tem um código comentado do tempo que a gente usava Visitor, e eu deixei aqui, Visitor não, Vendor, né? E eu deixei esse código aqui só por fator histórico, tá? Normalmente a gente remove código comentado, mas eu deixei esse daí só para lembrar do Vendor e poder comentar dessa época que era bem mais difícil fazer controle de dependências em Go aí. Hoje em dia está muito melhor com o Go Modules. Bom, aí eu pego o caminho absoluto do path. Eu sempre prefiro trabalhar com o caminho absoluto. Se você não usar o caminho absoluto, geralmente o Go pega o diretório em que você iniciou o código como início do path. Mas eu prefiro o caminho absoluto, acho mais fácil de ver o que está acontecendo, quando você tem que depurar alguma coisa, enfim. Aqui embaixo eu peguei o caminho absoluto para o output também, então temos input e output. Concateno no caminho absoluto do path de output, aliás, de input, concateno o readme, e aí eu tenho um file path que eu posso ler, e leio o readme aqui. Então, na minha variável body aqui, agora eu tenho o conteúdo do readme. Aí aqui vem uma das vantagens da gente usar Markdown, né? Eu uso Markdown para tudo, para as minhas anotações, para tudo, porque é muito fácil de você parsear Markdown. O que nós estamos fazendo agora é vendo se no primeiro byte do Markdown tem um título, né? Então eu estou vendo lá se começa com o sustenido, eu sei que isso é um título, então eu sei que esse Markdown tem um título, então eu pego já esse primeiro byte. Aí eu estou fazendo um split aqui do meu Markdown para mim cortar ele em seções. E aí eu vou saber, eu sei mais ou menos o que tem em cada seção. Por exemplo, eu sei que o título vai iniciar na primeira linha, eu vou só passar o sustenido e o primeiro espaço em branco e vou pegar o resto todo e vou usar como título. Vou pegar o nome do arquivo e vou usar a Slugify do pacote Slug do grande Avelino, Thiago Avelino, para criar o nome do arquivo que eu vou gerar de output. Aí eu preciso da data para esse arquivo, né? Porque eu quero que o post tenha a data do commit desse arquivo. Então, para mim fazer isso, eu vou usar o próprio Git e eu vou executar mesmo o comando do Git e usar o git log para pegar a data que foi feito o último commit do readme. Para fazer isso, eu vou usar essa função exechelper aqui, que está aqui em cima, rapidinho de ir para ela. E a exechelper, o que ela faz é executar qualquer comando que você passar para ela, já com os argumentos. E se houver erro, se tiver qualquer coisa na standard error, ela vai transformar isso num erro do Go e retornar para a gente. Se der qualquer erro da função, da execução propriamente dito, ela também retorna para a gente. E se não houver erro nenhum, ela vai capturar o output do comando e retornar para a gente na variável como um array de bytes ali de output. Então é uma função muito útil quando você quiser executar comandos aí. Vamos voltar lá para nosso código. E aí aqui, bom, enfim, aí a gente executa o git log
pega a data já no formato, né? A gente passou o formato que a gente queria aqui, então ele já vai retornar no formato que é o formato que o Hugo espera receber. E aí a gente já concatenou o título aqui em cima, aqui embaixo a gente vai concatenar o metadados da data. Depois a gente vai pegar o próximo intervalo, que é a linha imediatamente abaixo que a gente fez split ali do nosso código, e vai criar a descrição para esse post. E por fim a gente criou as tags aqui, que está hardcoded de Golang. E aí a gente concatenou tudo isso, título, a data, a descrição e as tags, compondo os metadados que o Hugo espera receber no Markdown dos arquivos dele, né, que vão virar posts. Aí, debaixo disso, a gente concatenou o próprio body, né? A gente concatenou todo o body do metadata, desculpa, do readme. Tudo isso já junto com o metadata. Então eu tenho o início, que é o metadata, o meio, que é o post propriamente dito, e em seguida eu vou criar um rodapé. Esse rodapé eu quero que tenha todos os arquivos desse post, né, desse exemplo. E para isso eu simplesmente interagi em todos os arquivos que estavam nesse diretório. Simplesmente eu dei um read, né, no dir, e aí eu fiz uma interação entre todos os arquivos que estavam lá e simplesmente concatenei o link com o Git, com o caminho que eu já sei qual que é, né, do GitHub. E é basicamente só uma concatenação mesmo. Peguei tudo isso, criei um arquivo com o nome .md, o nome que a gente tinha gerado com o slugify.md, para a gente ter o nome final do arquivo. Gravei esse arquivo no diretório de output e pronto, com isso terminou a execução do nosso código, que foi lá e para cada diretório ele viu se tinha um readme, leu esse readme e transformou num post. Assim a gente pode pegar esses posts do nosso, conforme a gente for movendo para o diretório de exemplo, conforme esses exemplos ficarem bonitinhos, eles vão virando automaticamente posts e com a data correta, com a data do commit aí. E é isso, pessoal. Basicamente queria mostrar para vocês esse código, dizer que o grupo de estudos não morreu, a gente continua fazendo os nossos encontros. A única diferença é que a gente não estava conseguindo gravar, então agora a gente vai dar um jeito aí. Se a gente não conseguir gravar, eu mesmo vou fazer a gravação separadamente, como a gente fazia bem lá antigamente, para a gente continuar aí, quem não consegue assistir, poder participar. E vamos ver esse código rodando, né? Porque a gente sempre mostra o código rodando aqui. Vamos ver ele rodando. Então, go run. E eu já tinha pronto aqui o exemplo. Então, nós vamos ver ele entrar ele go run, main.go. Input é o nosso diretório de exemplos do diretório do nosso repositório. E output eu criei só um diretório de teste, só para a gente ver o que ele vai fazer output aí. Aí ele vai rodar, pronto. Ele leu todos os exemplos que já estão lá, que são só 2 que já estão já estão tratados, né? Já estão no diretório de exemplos. E aí ele gerou aqui, se eu der ls ponto, ele gerou aí os 2 posts, que depois o Hugo vai ler e gerar os posts no site mesmo. Vamos ver como que ficou? Se eu der ponto, vamos ver como ficou. Ir para o início do arquivo aqui. Ó, primeiro os metadados do Hugo, depois o título que ele extraiu, né? E aí simplesmente é a concatenação. Na verdade o título ele extraiu e colocou aqui em cima, né? O título que foi extraído, você pode ver que é o mesmo aqui.
a data, que é a data do commit, a segunda linha de título, que é essa descrição aqui, ele colocou no description, e a tag que a gente colocou hardcoded. Logo em seguida o readme, e embaixo, lá embaixo, os arquivos do post com os links pronto para o Hugo transformar em HTML propriamente dito e a gente subir para o site. Bom, e é isso, galera. Queria mostrar isso para vocês. Amanhã tem encontro do grupo de estudos normalmente, porque está tendo todos esses dias. E com sorte a gente vai gravar ou pelo menos resolver o problema do Mixer. E é isso, galera. Até mais para vocês.